E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Clubecast Canaã. Hoje tá um pouquinho diferente, uma pessoa só desse lado aqui da mesa, justo eu. Ai, meu Deus, que medo. Eu sou muito tímido, eu sei que vocês sabem disso, já falei algumas vezes aqui, né? E hoje a gente tá com uma convidada especial que, enquanto o Clube Canaã tava um pouquinho fechado, tava um pouquinho parado aqui, ela tava cuidando ali dos pequenininhos, preparando para quando a gente chegar. Falou aí, André. Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. E, pessoal, lembrando, aqui na descrição tem o nosso Pix para você estar podendo fazer a contribuição de vocês, qualquer valor, o valorzinho do coração, a gente costuma dizer aqui. Aí a gente só pede que na descrição do Pix vocês coloquem desbravadores para quando chegar aqui no caixa da igreja, a gente ter como diferenciar de onde que está vindo esse dinheiro, beleza? Para ir direto para os desbravadores. Esse dinheiro é para estar ajudando a gente aqui com o Clubecast também, para a gente estar podendo melhorar a infraestrutura, para estar podendo entregar melhor para vocês, para o pessoal que vocês convidarem também, porque eu sei que vocês querem compartilhar e quer mandar uma coisa boa para eles também, né? Uma coisa de qualidade. É isso que a gente está buscando cada dia mais e também ajudar o nosso clube a crescer. Vocês sabem que a gente está no comecinho ainda, né? Tá recomeçando agora, tá precisando cuidar, voltar a ter toda aquela infraestrutura que a gente tinha antes. E aqui embaixo na descrição tá a conta e também tá o Pix, lembrando, colocar na descrição Desbravadores. E a Andrea trouxe uma meditação pra gente. Eu trouxe meditação e eu levo muito bem essa meditação. Lembro quando estava grávida da Anabel e todo dia eu fazia o culto com ela, que era o Salmo 121. E hoje eu trouxe justamente essa meditação. Em Salmo 121, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo, não dormite nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Com essa meditação eu trago, porque Deus, ele nos guarda. E ele tem esse privilégio de guardar o aventureiro e o desbravador. Não só o aventureiro e o desbravador, todos nós. Com certeza, né? Ele tem um prazer em fazer isso, em cuidar da gente, né? Guardar, proteger, estar conosco todos os dias. Vamos fazer uma oração então? Fecha os Vamos. olhos aí, pessoal. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por todo o seu cuidado e obrigado por prover esse momento, Pai. Esse momento que a gente pode conversar, conhecer pessoas novas, Pai, também. Senhor, seja com a gente aqui agora, que o Senhor venha guiar essa conversa, que tudo seja para honrar e engrandecer o teu nome. Seja com o pessoal que também está assistindo, que está ouvindo, que eles possam também ter o coração renovado, ter as energias renovadas com isso também. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. E, André, vamos começar então? André, Vamos. primeiro, se apresente. Conta quem você é, de onde que você vem, onde que você mora, o que que você faz hoje na vida pessoal, com o clube. A gente tá vendo esse lenço aí um pouquinho diferente, né? Amarelo como o nosso, né? O é chique. O meu é o sangue, né? Eu vi. Sim. É assim, eu me chamo Andreia. Eu conheci a igreja, tinha 11 anos de idade. A minha família, parte de mãe, já era da igreja, e eu tinha o costume de ir, só visitar essa coisa. E nós em Salvador temos o costume de fazer o culto jovem. Sim. Era um culto maravilhoso. Eu Sexta-feira à noite? amava, era sexta-feira à noite. Eu amava esse culto. E aí eu comecei a ir às sexta-feira da noite. E aí, quando eu comecei a tomar estudo bíblico, já tinha 12 anos mais ou menos. Aí eu tomei estudo bíblico 2 vezes, completei os estudos, mas não decidi. Quando foi com 14 anos, o irmão Raimundo, aqui em Salvador, fez assim: Bel, o que precisa você fazer para se batizar? Aí eu não consigo largar meu batom, eu não conseguia largar o brinco, eu não conseguia largar a roupa curta. Isso com quantos Então, anos? para mim, era difícil, né? E aí, então, com 12 anos, 11 anos. E aí, então, assim, naquela época era difícil para mim, eu tinha um costume diferente. Aí foi que ele disse assim, isso é o mínimo.
Porque quem faz isso é o Espírito Santo, não é você. Aí eu comecei a pensar a possibilidade assim, será que é verdade que é o Espírito Santo? E aí foi que, quando foi depois, o seu Cláudio perguntou, bem, você vai ter tal dia? Eu, mas quem disse? Eu não sabia. E aí, quando foi dia 8 de outubro, eu me batizei na igreja de Paripe. E quando estava me batizando, eu tive um presente maravilhoso, que a minha mãe se batizou comigo. Eu não sabia só. Eu não sabia, e aí a mãe se batizou comigo. Na minha casa, só eu ia para a igreja, minha mãe ia de vez em quando, mas quem mais frequentava era eu, Cláudia, ia de vez em quando também. Mas no dia do batismo, na semana, da terceira geração, eu estava indo todos os dias. E a minha irmã, claro, minha irmã, minha mãe não ia. Quando foi no dia do batismo, falaram assim, você vai ter um presente. Meu presente era meu pai, que assistiu o batismo. Mas quando na água, eu não emergi, não levantei. Aí foi que chamaram. A grossa recebeu seu presente. Eu não estava entendendo. Quando fui na hora, a minha mãe entrou no tanque. Eu chorei Nossa. muito. Para mim foi um privilégio, porque infelizmente a minha casa, onde eu morava, era minha mãe e o padrasto, e não era muito legal a estrutura familiar. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de me batizar com 15 anos. Decidi 14, me batizei com 15 anos, estava só algumas semanas já. E aí eu, até hoje, agradeço a Deus pela decisão que eu tomei. Porque foi uma decisão, para mim, de qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer criança não é meu. E é a melhor decisão. E eu imagino que deva ter sido surpreendente quando você estava lá e você olha para o lado, você olha para trás, aparece sua mãe lá dentro do tanque também. Foi engraçado. Eu imagino porque quando teve o batismo da Ana aqui na igreja, do nada foi a mesma coisa. Apareceu, André. Nossa, todo mundo tava esperando. O André, a Sara se batizar de novo. Aí do nada, não, e você tem um presente. E ninguém nem imaginava. Realmente eu não imaginava que eu ia se batizar, porque assim, minha mãe na época trabalhava aos sábados. Sim. E ela não conseguia ser liberada no sábado. Mas eu não sabia que ela pediu para se mandar embora. Ela saiu do emprego para batizar. Aí daí estava com 15 anos 15 já. anos de Chegou a idade. passar pelo Clube dos Adultos, que essa era a época, né? Continua. Eu comecei a conhecer mais igrejas com 11 anos. Sim. E passei a ser desgravadora. Entrei no gravador. E aí eu comecei a fazer parte da unidade das meninas, que na época era Óreo. Acho que era Óreo. Era Óreo. E aí eu era capitão da unidade, na época já, era a minha idade. E depois eu fui secretária da unidade também. Fiquei um tempo frequentando o clube desgravador, mas também eu frequentava o clube nos sábados, ia para os eventos que tinha na igreja do clube, mas não ia muito à igreja. Mas quando eu me batizei, eu me fixei mais no clube, desde Salvador. Fiquei no clube de Salvador durante 5 anos, como secretária. Também tive o privilégio de reabrir o clube Sete Estrelas lá em Salvador. Sete Estrelas? Sete Estrelas. Ali eu reabri na época. E para mim foi uma experiência única, porque você ser reservado para uma coisa, é vida boa. É viver na E eu entrei como. Eu entrei primeiro como capelão de unidade, depois entrei como secretária de unidade, e aí foi que precisei de uma secretária. Eu sou simplesmente a palavra que todo mundo conhece, né? A chata pegando no pé. E aí, então, eu colocava no secretário. Você vai tentar fazer um texto, anotar. E a gente era só anotar. E assim, para mim foi bom, mas eu falo a verdade. Mas, Entendo. até atrasar as coisas que a gente tinha de vender. Quer vender mel, vender uma coisinha para ganhar dinheiro. Às vezes era domingo, na gravador, aí saía de domingo, com a roupa de praia, para vender peixe frito na praia. Então a gente começou a recuperar o clube lá na geladinho, de mel, e fazia um cofrinho, e sempre vinha ele, né? Cofrinho, ele fazia várias coisas. E na época,
É, agora é um pouquinho mais complicado. Ainda mais novinho ainda, né? Sim. Dinheirinho. Aí esse dinheiro era pra ajudar a reestruturar o clube. Sim. E a mãe fazia essa trabalho, ela não conseguia emprego logo imediato. E ela começou a fazer tempero pronto. E esse tempero pronto eu sabia, a partir de hoje você pode vender esse tempero pronto. Aí você vende, a metade é minha e a metade é assim. E aí essa metade é minha, eu não usava para mim, meu uso, eu usava para o clube. E todo o dinheiro que eu recebia era para bem do clube. Eu não tinha nada, porque todo o dinheiro era pro clube. E aí, na época, eu também estava namorando com a Anabel. E aí, ele sempre me dava um dinheiro assim, fazer uma coisa para o noivado. Eu pegava todo o dinheiro e chegava no clube. Eu te entendo, eu te entendo. Às vezes eu brinco com a Inge por causa disso. Às vezes eu lá trabalho, consigo dinheiro, aí quando vai ver, mais da metade do dinheiro já foi pro clube, já foi pra igreja, sinoplastia. Porque eu tenho essa mania. Eu vejo alguma coisa, eu quero resolver o quanto antes. Se eu preciso pegar do meu bolso pra resolver, eu vou. Aí ela começou a me dar chamada de atenção e tal. Agora tá pra casar também, tem que controlar também essa parte. Aí eu tô dando uma. Claro, o que preciso, o que não tem como, tem que fazer, claro. Mas aí tem que dar uma administrar melhor. E aí você tava como secretária do clube nessa época. Você chegou a conhecer o Nato nessa época? Ele já é dessa época, ele entrou depois, veio depois. Não, ele disse que ele saiu, então, com que, 16, 17 anos, agora ele tá com 22. Ah, então pegou. Nossa. Sim. Tinha Nosso clube, aí eles já iam não tinha desenvolvendo idade mais lá. para mudar no clube. Não tinha aventureiro lá nessa E época. assim, eu não conhecia Não conhecia. aventureiro lá. Eu soube depois que Laiane participou uma época no Aventureiro de Paripe, Daiane também e o Alisson, e Ivan também. Mas só que eu nunca tive aquele conhecimento profundo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu comecei a ver a roupinha e disse, meu, que departamento é esse? Criança! Eu não, realmente não conhecia. Eu vi assim, mas achava que era Escoteiro. escoteiro. Sim. Eu não sabia que era igreja adventista. Eu quando ouvi as primeiras vezes, eu também achei, vou falar a verdade. Na Achei que era época a escoteiro. gente tinha os gravadores, que aí eu comecei a participar. Eu cheguei na igreja, foi em 2013. No mês de 2013 eu já estava começando a ir pro clube dos gravadores. Não tinha aventureiro nessa época ainda. E aí eu tava vendo e tal, eu nunca nem tinha visto o clube dos gravadores na época. E aí eu comecei a participar, comecei a fazer as atividades e tal. Aí alguns anos depois foi aparecer Clube de Aventureiros na cidade. Aí, que era o Soldado do Rei, saiu o Soldado do Rei Kids. Foi bem Pronto. depois, já nem tava mais nesse clube, já tava em outro clube. Aí era a mãe do meu padrasto que cuidava do clube também. Aí eu comecei a ver um pouquinho como que era, mas não, ainda até hoje eu só tenho Leve. um leve conhecimento sobre o clube. E como foi que você conheceu os aventureiros? Você chegou assim, você já foi lá, você já tinha ido pra Não, cá? eu vi assim, mas na minha mente achava que era solteiro, mas achava que não era da igreja adventista. E aí, quando eu vim para São Paulo, fui na igreja, e aí, por trabalhar aqui na nossa igreja de Santa Maria, com comunidade, na época era do departamento da ASA, trabalhava muito com comunidade. E tinha muita gente da comunidade aqui. Normalmente, quando a família vem para a igreja para assistir o culto, eles não vêm sozinhos, eles vêm com batalhão de filhos.
E aí que chegou a gente começou a perguntar o que fazer para envolver essas crianças, fazer uma coisa para essas crianças. Eita. Aí foi que surgiu o pastor Roberto Carlos. O pastor Roberto, ele fez assim, não abre de aventureiros. Aí foi que me apresentou. E aventureiros, ele foi que começou a falar. Os aventureiros são com idade de 6 a 9 anos e você vai trabalhar igualzinho no elevador. A diferença é só a idade. Tem algumas atividades que não pode ser descida por causa do tamanho. E aí eu falei assim, então, aí veio a ideia. Foi 2009, essa ideia. Aí a minha e da Cristina, fomos juntos aqui. Aí quando essa ideia abre, eu não ligo, eu não tenho condição de abrir. Eu já na época estava com 7 vacinas, 7 anos. Então não dava pesado, não dá não. Aí não dá para dar aula. Tem uma vez eu interesse de assim. Aí ele já fez direito. Vai dar alguém olhando pra André. Aí quando foi a Anabel, nasceu em 2008, e aí quando a Anabel fez a idade já de aventureiro, comecei a cogitar a ideia que ia lá. Já Aí já vai estar ali junto, já vai estar auxiliando o crescimento. realmente oficializou o Clube dos Aventureiros. É legal que foi quase um laboratório também, né? Vinha com ela em casa, aí ajudava os aventureiros e tal, as crianças. E quando começou? Tinha quantos mais ou menos? Na época nós tínhamos 35 crianças. Era no início muita criança da comunidade. Depois era nega, porque assim, por ser a da asa, tem muita criança. Ah, nega é a Anabel, tá? É, Ela tá aqui atrás de nega. mim, tá, gente? Tinha muita criança da comunidade. Aí teve muita criança. Mas teve um porém. Era inscrito, mas não era presente. E aí sempre eu visitava as crianças, eu visitava os pais, e esse pedido queria levar a criança. Chegando no teatro da Chegava na hora. atividade, alguns não vinham, outros vinham. Mas não, presente. Sim. E como que foi pra você? Começou assim, mal conhecia os aventureiros. Aí chega já como diretora de um clube de aventureiros, sem nem saber direito como que era. Como é que foi, assim? Porque era uma coisa que precisava, né? É Não que tinha assim, uma pessoa própria mas será que pra você não fique preparar. assustada? Por quê? Porque ela tinha base do desbravador. E desbravador, quando eu entrei como secretária, não existia o clube desbravador do Sete Estrelas lá. Estava fechado há 11 anos. E aí então eu tive que reabrir junto com o diretor Joilson. Aí eu como secretária, Joilson como diretor, e a associada foi a Cláudia Dias. Aí então, nós três tínhamos outra associada, que era Kelly. Aí então entramos nós 5 com direção. E aí então eu aprendi toda a base de administração de desbravador. Aí então eu disse, então não é muita diferença aventureiro. A questão mesmo é só É mais delicado, né? coordenar e a questão também de criança. Eu vou te falar, nada melhor do que trabalhar com criança, tá? Melhor do que adolescente. Não, é mais fácil, né? Eles estão ali se formando e tal. A mente deles Mais aberta. tá mais aberta. É o momento que eles estão mais curiosos para conhecer, para aprender. É igual a gente sempre fala aqui, a questão do celular. Sempre quando chega no assunto da pandemia. Nessa pandemia foi terrível para as crianças que estavam começando na escola, por exemplo. Estavam no primeiro, segundo ano da escola. Porque era um momento que era para ter ali o contato social com outras crianças, com adultos, pessoas responsáveis, acabou perdendo por uma tela e tinha tudo ali. Muitas vezes nem assistia a aula e ia para as outras coisas. Muitas vezes os pais não tinha um aparelho, não tinha aparelho, não tinha de internet. tempo.
Não tinha Eu que internet, não diga. tinha tempo, né? Ela realmente é interessante, porque assim, na época eu estava morando em Salvador. E quando surgiu o coronavírus, eu não tinha internet em casa. E eu tive que pegar hospitalidade. Eu lá, filho dela, só para assistir a aula. Para ela foi difícil aula online. Para mim foi fácil, porque a faculdade que eu fiz de pedagogia, eu fiz semipresencial. Semipresencial é a questão de quando estiver precisando, ia lá presencialmente. Mas no início ia quase todos os dias. E passei 3 meses indo direto para pegar a base. Isso antes da pandemia. Não, isso na faculdade. Sim. A questão da faculdade. E descobri como é o trabalho online. E quando eu comecei a trabalhar online, passei os meus 3 meses indo para a faculdade para pegar o manejo, quando eu aprendi, acabou. E aí eu fui passar a mesma experiência para ela. Para ela foi difícil. Tanto assim que eu estava do lado dela. Eu tinha que fazer, eu estava fazendo uma coisa de parar, estava ao lado dela, você passava a aula, ela não podia me ver. Mas sempre eu repetia aquela aula que ele deu para ela. Ali no auxílio, né? Que é uma coisa que a gente tem na escola também, né? Quando a gente tá na escola, quando a gente não tá conseguindo entender alguma coisa, a gente vai pro coleguinha e perguntar alguma coisa, né? Consultar e, mas o que que ela falou? Não tô entendendo nada. E aí isso eu acredito que tem ajudado também, né? Isso que é muito legal. E você tava falando que, voltando, o... aí abriu o clube de aventureiros. Você pegou um pouco do Clube dos Bravadores, aquilo que você já tinha aprendido no Clube dos Bravadores, da parte administrativa, trouxe para o Clube de Aventureiros e para aplicar isso com aquelas crianças, Uma com os experiência. pais. Ainda mais que eram que não conheciam a igreja, a maioria, né? Em 2017, nós tínhamos mais crianças que não eram da igreja. E, então, normalmente, quando eu ia visitar os pais, eu sempre ia com uniforme oficial. Ia sempre ser bonitinha. Por que eu sempre ia a caráter do uniforme oficial? Porque mostrava para os pais a responsabilidade, que não é simplesmente uma reuniãozinha bobinha. Era reunião de responsabilidade, de mostrar que estamos ali para cuidar, para orientar a sua filha. Para mim foi diferente por quê? Porque a idade, quando nós começamos em 2017, peguei de 5 anos. E essa idade de 5 anos, nem todos sabem ler. Idade de 7 e de 6 anos. E aí, então, eu tinha até uma mascota de 3 anos. É a Nossa. Laura e a Ah. Júlia. Desde o início, eles estavam comigo. Eu vou ficar triste porque ano que vem ela vai estar do observador, né? Ano que Mas vem a ela tá vindo verdade pra é gente essa. já. Aproveita Aí, ela enquanto pode. esse ano é minha ainda. Aí, então, assim, pra mim, essa parte foi difícil. Por quê? Elas queriam fazer o caderninho dos aventureiros, mas elas não podiam. Aí, então, eu sempre fazia um caderninho a mais, que é chamado de caderno de... Ai, meu Deus. Golfinhos. Ai, não, golfinhos. Aí, então, esse é o projeto de pintar. Eles pintavam, mas sabia mais ou menos o que era aventureiros. Mas é uma coisa que é assim. Eu nunca participei diretamente em outros clubes para saber como é a atividade deles presencial. Mas sempre para reuniões assim. Mas o nosso clube tem uma coisa que eu mandei sempre levar, é a marcha. Eu ensino a achar a direita, a esquerda, desde pequenininho. Porque a gente tem de quê? Que você está sendo do aventureiro, e vai passar para o desbravador. Eles não podem ir para o desbravador cru. Porque a base do desbravador é a marcha. Enfim. Não E tem é outra uma coisa. gostosa do desbravador que é a marcha. E é uma coisa que ajuda também a questão da obediência, ajuda As também as regras, entender que tem alguém que tá no comando, né, o tempo Tá cuidando, inteiro, tá cuidar. orientando. Isso é uma coisa interessante que, pensando agora, isso não é só, não leva, não ajuda só a questão social. Ah, tem alguém no comando, tem alguém maior que você na hierarquia. Quando você está sozinho com Deus também, né? A Já vai parte ensinando espiritual. isso. A parte espiritual já vai ensinando isso para criança desde o começo Desde também, né? pequenininho.
E uma coisa bem interessante que você comentou, não lembrei. No Aventureiro, nós temos caderno, tem a unidade e tem a classe. Tem que ser um conselheiro e o outro conselheiro para a classe, que é diferente. Mas, infelizmente, não tem essa estrutura. O mesmo conselheiro é o mesmo conselheiro da unidade. Então, o pacote só a gente coloca. Mas, um caderno. Aí, no caderninho, eles fazem atividadezinha para chegar no final do ano. E eles ganham essa benção, que é da unidade, que é especialidade da unidade também. E aí acontece. Aí, eles usam os caderninhos. E aí, no caderninho, vem para a atividade de hoje. Quando, você está, por exemplo, segunda, domingo. E aí, na unidade, antes de terminar, para encerramento, ele entregou outra folhinha para eles. Nessa folhinha tem uma coisa importante, que é ensinar a criança a pular a sua cama, a escovar os dentes, a comprar uma fruta, comer legumes. Então, são coisas que a criança não tem esse costume de fazer. Mas criança de 5 a 6 anos não gosta. A mãe não gosta. Então, para ganhar pontuação, já ajuda a mãe. Incentiva mais. Já incentiva. E, normalmente, as mães não podem ficar lembrando. Esse que automaticamente pega a folhinha e, opa, eu tenho que arrumar minha cama. Opa, eu tenho que escovar os dentes. Opa, eu tenho que tomar banho. Opa, eu tenho que fazer atividade de casa. Opa, eu tenho que ler a Bíblia. Isso vai de acordo com a que vai no tudo. Aí vai ajudando a ter disciplina também. Disciplina. Né? A disciplina, tanto dentro quanto casa fora que do fora. clube também, em casa, na escola também. É uma coisa que a gente estava falando com o Alexandre aqui ontem, que a criança quando ela passa pelo desbravador, pelo aventureiro, quando tá na escola, quando tá na rua com os amigos, a criança acaba sendo um líder ali, né? Um bom líder. Porque tem aquele pestinha que tenta levar as crianças pro lado ruim, fazer as coisas ruins, e tem aquele bonzinho aquele líder bom que ajuda a desenvolver. Sim, e isso é muito legal, porque vai ensinando a disciplina quando, por exemplo, tem um irmão mais novo, até mesmo o irmão mais velho, já vi aventureiro, desbravador ensinando o irmão mais velho alguma coisa que o irmão mais velho não fazia. Acho que isso aí vai muito de questão de criança. Tem criança que ela é muito, nem aceitada a palavra. É muito, tem muita palavra semana na escola. Não. Ela é muito, nem é cestinha não. É muito tímida. Essa palavra que é muito tímida, muito pacata, pra tudo. Aí então tem o sermão, que é pra ontem, né? Pode é pra ontem. Não tem quando o tímido pensar, a gente vai lá e vai resolver a pergunta que ela fez. Ela centraliza. Lá na onde eu trabalho tem 2 alunos. Eles são gêmeos. Eles, um centrado, na dele mais pacato, e o outro para ontem. E a gente forma uma fila, bota um atrás do outro. E aí, se ele for da fila, ele dá o jeito dele lá, não sei o que ele faz, ele é o primeiro. Hoje está isso na sala, a gente estava todo mundo para o almoço, e de repente se botou o abençoado no fundo, porque ele aprontou, conversou, botou no fundo. Mas depois, quando a gente vira, a gente olha, ele está onde? Já está almoçando, sentado. Nossa! A gente ficou meio surpreso na hora. Aí vê assim, ó, enquanto um pensa, o outro já resolveu. Entendeu? Então, essa questão mais de criança. Cada criança, cada ser humano tem um jeito diferente de lidar. Então, a gente tem que não aprender a respeitar o jeito da criança e viver. A gente se adaptar a ela, né? Não querer que ela se adapte ao jeito do adulto, que isso não vai acontecer. Respeitar o tempo delas, né? É interessante, eu vi há um tempo atrás uma coisa que me deixou bem coração apertado. Eu tava comportando, né? E aí eu tava no meio da rua indo dar uma oferta, não lembro onde que era, não lembro se foi em Guarulhos, Suzano. Aí eu tava passando na rua, aí eu vi duas mães com duas crianças. Tinham mais ou menos 4 ou 5 anos. E aí o pequeno, curioso, ele viu um papel no chão, foi correndo pegar esse papel. Quando a mãe viu que o menino pegou o papel, nossa, parecia outra pessoa. A mulher começou a gritar com o menino, começou a bater nele porque ele pegou um papel no chão. Porque, é sujo, não sei o quê. Mas ele não tem aquele conhecimento, né? Ele não tem aquele entendimento que a gente tem também, né? Aí a gente tem que aprender a lidar com essas situações também.
muitas vezes tem crianças que em casa tem alguma situação que não é muito agradável. Muitas vezes a gente vai falar com os pais vão esconder, mas aí no clube a gente vai conseguir ver isso um pouquinho melhor, saber, a Como criança vai lidar. ter uma confiança melhor com o conselheiro, com o diretor também, né? A gente pode lidar melhor com isso na escola também, você é professora, É, né? é Na a escola mesma também coisa. é a mesma coisa. E assim, em questão desse comentário, que assim, às vezes a criança teve só curiosidade Sim, ou querer pegar para não sujar a rua. também. E a mãe não perguntou. Que é o principal. Por que pegou? Porque às vezes a gente machuca a criança, ou machuca que a outra pessoa, e saber o porquê. Eu acho Sim, que a parte principal do ser humano é perguntar. Não é logo castigar, não é logo disciplinar, não é logo apontar. É perguntar. Primeiro eu vou perguntar para saber qual o motivo da que tá pegando papel no chão. sim. Curiosidade. É, e é uma coisa que o pastor Ítalo também falou quando ele veio aqui. É, essa questão também do saber lidar com a criança, saber ouvir a criança. Muitas vezes a gente não ouve a criança porque a gente não escuta nem nosso pai, nossa mãe quando a gente era criança. Ou então acontecia a mesma coisa, a gente criou bronca dos nossos pais também, né? Por conta disso, me batia, eu não queria entender o porquê. Ou até mesmo, o amiguinho da escola, ele é super tranquilo com o pai e a mãe, ele é o menino que tem todas as coisas, aí você cria a bronca do pai e da mãe porque Não tem não nada. tem nada, aí cresce revoltado e desconta em quem? Desconta na criança frágil que não sabe o que está fazendo. Aí nessa questão, Guilherme, dá a entender, na verdade, estrutura familiar. Porque a minha estrutura familiar foi diferente da Anabel. E eu não posso, eu como mãe, né? Só porque a minha mãe me educou, só batendo. Na minha época já essa festa. A sócia da minha mãe é bater. Era bater e é uma coisa que eu não faço com minha menina. Bater é uma coisa rara. Nada que eu tenho 14 anos, nega. Tenho 14 anos. Tanto assim que nego fala assim, não, bater não, eu, tipo, Pra quê? não, porque tem coisas, eu acho que conversar. Sim. Minha mãe sempre teve Lima, se a gente não era pequena. Era conversar, orientar, não, conversar, disciplina, é o castigo mesmo, na época era castigo, e bater. Ela usava os 3 métodos. Éramos inteiros. Fogo, foguinho, fogão. Nossa. Era eu, Claudinha. Então, assim, minha irmã mais velha era muito pra ontem. Eu, mais rápido que Ninha, minha vida. Assim, eu e Ninha acho o mesmo jeito de lidar com a situação. Era muito ágil. Cláudia era mais pacata, mais na dela. Mas assim, juro que depois gostou. Ah. Aí, então, assim, aí, pra minha mãe, a experiência de 3 filhos com a mesma idade, quase a mesma idade, nós três, pra ela foi assustador. Então, Sim. a criação que ela teve com a minha avó, ela falava que ia dar castigo, ela dava castigo, ela corrigia e ainda ela batia. Mas ela fez os 3 tudo junto. E ainda tinha um outro dilema interessante na minha casa, né, quando eu era pequena. É que, assim, se eu aprontei, eu contei para a Aninha, a Aninha escondeu, Cláudia também escondeu, unidos venceremos. Aí nós temos que ter um exemplo. Eu me disse o em casa, né? Lavar o banheiro e não colocar aquele Quando? negocinho que tem no vaso em cima da pia. Ah, E o aí, cheirinho. uma vez, infeliz, eu lavei o banheiro e coloquei aquele negocinho em cima da pia. O negócio no vaso, para dar o cheiro. Não se pode ver. E eu coloquei em cima da pia. E aí, quando minha chegou do trabalho, manhã tinha feito escala. Minha mãe tem me ensinou também regra de fazer escala. Cada dia uma ia fazer uma coisa na casa. Uma ia lavar o banheiro, outra lavar, arrumar a cozinha, outra ia arrumar os quartos. E aí, nesse dia, ela nos calou. Mas ela falou, ó, cada um passa uma coisa, não esquece. Quando ela chegou em casa, tá tudo pronto. Mas quem lava o banheiro, ela não sabia. E aí foi que eu realmente tinha lavado o banheiro. O negócio não suporta. É que depois chega e perguntou, aí eu, fale que fui eu.
Assim que chega, não deu tempo de tirar o suporte em cima da pia para colocar no vaso. E aí eu, eita, eu esqueci de colocar, não falei que fui eu. E aí seguraram as duas. Não contou, então apanhamos juntas. Todo mundo. E se viraram assim. Nossa, E a gente, assim, aprontou em algum conteúdo para Cláudia, morri ali. Ninguém sim. sabia de nada. No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu tenho duas irmãs, né? Mas eu cresci com uma que é 2 anos mais nova do que eu. E aí, o que acontecia? Eu era bem quieto. Eu sempre parava, pensava, até hoje, sou Ah, mais ou menos lembrei da palavra. assim, Passivo. passivo. É, bem Passivo. assim, eu era muito tímido. Eu ainda sou, na verdade. Quem não é? Eu não lembro se eu falei no começo, 4 vezes. O começo. Pra poder começar aqui. E aí o que acontecia? Eu sempre ficava na minha. Acontecia as coisas, eu ficava na minha. Eu sempre fui muito, muito, muito tímido. Mas precisava fazer alguma coisa e ela fazer. Eu tinha um pouquinho de dificuldade com a atenção e tal. Eu fazia, deixava tudo pela metade. Mas aí, e a minha irmã, ela era bem diferente. Minha irmã, ela era muito agitada, estava sempre aprontando. Pra É, ontem. e aí minha mãe era o tempo inteiro nela. Olhinho. Quando acontecia alguma coisa, ela já sabia quem era que aprontou. Aí ela ia na minha irmã. E aí o que aconteceu? Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que era uma coisa que minha irmã sempre falava pra mim. Ela falava assim, não, mas a mãe sempre amou mais você, não sei o que, que sempre tem essa de irmão, né? Ah, a mãe e o pai sempre amou mais você e tal, sempre gostou mais de você. Mas o que acontecia? Por ela sempre Aprontar aprontar mais, muito. ela sempre apanhava mais, ela sempre ouvia mais, e ela ficava assim, não, mas ela sempre amou mais você. E pra mim, eu tinha a mesma coisa. Não, a mãe sempre me deixava de lado pra poder cuidar de você, então a mãe sempre amou mais você. E é uma coisa que, eu não sei, eu não sou pai, é, é, sempre tem um favorito. Eu, Não sei, eu não queria falar desse ponto, porque assim, tem que agora somos em estudou. 4, né? Minha mãe sempre fala que ama as 4 mesmo igual. Sim, E vou ser sincera, eu só tenho a Anabel. Mas eu sou mãe. A Anabela é passiva. Do seu jeito. Tranquila, na dela. eu vejo. A casa cai, mas continua na dela. Eu coloco só, faz isso, isso, isso. Quando eu chego, nem sempre tá pronto. Porque a mãe, eu esqueci. A mãe sempre é certa. Então, assim, eu, como mãe, eu sempre falo pra minha mãe até hoje, mãe, você gosta mais da minha irmã mais velha? É Ninha. O nome dela é Ninha. O nome dela é Ângela, mas a princípio é Ninha. Até hoje eu digo que a mãe ama mais Ninha. E eu não tenho como dizer que não ame, mas a minha mãe ama mais a minha irmã mais velha. Aquela questão de ser primeira filha, ela realmente aprontava muito, aprontava, mas entre eu e ela era mesmo chamar de brincadeira, então só a Cláudia que era muito passiva. A minha irmã Cláudia, mas ela, na verdade, eu era a caçula. Surgiu Julie, perdi o posto. Surgiu Julie, perdi o posto. Mas por eu ser caçula naquela época, eu era muito pra ontem. Sim. Eu aprendi, melhorei muito, muito, aprendi muita coisa aqui em São Paulo. Mas em questão de respeito, saber lidar com as pessoas, eu aprendi mais, é muito aqui. Na verdade, você fica adulto, né? Sim. Tentar apanhar, apanhar na vida. E teve aquela também, né? Sua mãe já treinou com outras antes, né? Já treinou com Já outras deu, antes, já foi vendo como é que já fazia. tem. Essa coisa do amor eu vejo bastante assim. Não é que tem um preferido, eu vejo assim. Não é que tem um preferido. Tem jeito, formas diferentes de você De lidar com lidar com cada cada um. um. Aí, por exemplo, sempre tem aquela invejinha de irmão. Ah, mas ela cuida mais de você. Ah, mas ela chama menos Minha sua mãe ama a atenção. Aninha, acabou. Deixa Se eu perguntar pra minha irmã, ela vai falar a mesma coisa. Minha mãe ama mais o Guilherme. E é incrível, é incrível. Hoje ela já tá um pouquinho mais tranquila, dá trabalho ainda bastante, mas agora ela tem 19 anos, aí ela já tá criando um pouquinho mais de consciência e novinha ainda. tal. A gente se batizou os três juntos. Eu, minha mãe e minha irmã, e a minha irmã caçula na barriga da minha mãe. Ai, que bênção. Todo mundo junto. Aí aconteceu algumas coisas e tal, minha irmã ela acabou se desviando um pouco, minha mãe tá lá fervorosa, firme, e, e aí
eu acho que um pouco por conta disso também a questão de, ai, não sei o que, dar mais atenção pra ele, você cuidar mais dele e tal, mas na verdade era o contrário. Eu evitava dar problema, e aí ela achava assim, ela dá mais atenção para ele, ela cuida mais dele e tal, mas é coisa de irmão, acredito, né? Mas minha mãe vai ver mesmo. Não muda isso pra mim. Aí vai a Aninha aqui no comentário comentar assim, não, não é não, é tal. Aí, meu, é tal. E é uma coisa incrível. E voltando pro clube, é, a gente tava falando sobre a questão da família, a dificuldade de se lidar com uma família assim que não é da igreja. E com os da igreja, que já conhece um pouco, já ouviu falar, muitos até mesmo, só ouviu falar do clube de aventureiros, nunca chegou a ver como que funciona. Os pais eles chegam aí na reunião para ver como que Olha é a assim, ó. reunião. Esse comentário é bem triste. Porque me passou. É verdade, porque assim, quando você tem um conhecimento da Bíblia, você tem base, tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento de profecia, tem conhecimento de manual da igreja, e sabe tudo direitinho, parece que dificulta aquele que sabe, que conhece. E aí abre-se uma atividade na igreja de aventureiros. Na época, como comentei, tinha mais pessoas que não eram da igreja. A grande maioria não era da igreja. Eu tinha a Anabel, a Andressa, Laura, Júlia e Levi. Só os da igreja. A maioria do resto era tudo fora da igreja. Tinha até o Marcelo, não, Marcelo, não, meu sobrinho, Sarinha, Mateus. E tinha até o Mateus. É que eu falei Marcelo, Marcelo não. Mas é Mateus. E tinha Mateus e, graças a Deus, Mateus ficou no clube um tempinho. Mas por fechar o clube, ele saiu na época de 2018. 2019, desculpa. 2019 eu fechei, eu saí do clube. Mas no meu ponto de vista, achei que ia ter outra pessoa no meu lugar também. Mas porque eu fechei, porque eu fui para Salvador na época. Mas assim, em questão de crianças da igreja e os pais da igreja, infelizmente, eles não abraçam. E essa é uma parte muito triste, porque você É, não muito na questão de não trazer os não filhos. trazia. Ah, sim. Na época era questão de não trazia. Esse ano passado, que eu reabri o clube, a estrutura foi mais os da igreja. Os da igreja estão mais à frente agora. E esse ano de 2023, meu propósito maior é convidar pessoas que não é da igreja. Porque o aventureiro, ele tem um foco maior, não é fazer programas para a igreja. Não. É assim, A eu acho que é nossa assim como base qualquer projeto da igreja, né? Não é para quem tá aqui dentro. É para quem tá aqui tá dentro fora. trazer os que tá fora Isso. também. E a nossa base maior é a criatividade com quem não conhece a palavra de Deus. É essa a base principal dos aventureiros. Então, esse é o meu objetivo maior, é esse. Conquistar pessoas que não é da igreja. Tanto assim que a mãe do Matheus perguntou, Dé, você vai estar no clube? Eu estou no clube. Aí ela perguntou, a menina pode entrar? Eu perguntei, tem quantos anos? 4 anos. Eita. Ela falei, 5 anos. E aí eu falei assim, ó, pode trazer ela. Eu vou dizer que não? Acho que sim. Traga ela, que a gente vai fazer aquela atividade que eu fiz com o Matheus. Que logo no interior ia fazer 5 anos ainda, Matheus, na época. E aí eu fiz a mesma coisa com a Laura e a Júlia. Fiz a outra unidade que não pode usar o caderno. E aí eu segurei ele, depois que ele fez essa atividade, ele se investiu. Mesma coisa, eu tenho costume, tipo assim, pessoa tem interesse. Ela é da igreja, ela tem interesse em colocar a filha dela para ter o conhecimento da igreja. E nada mais justo do que aceitar. E ela vê, a Cristo ela vê, veja que tem cuidado também, né? É, o que eu vejo um pouco do pessoal que é da igreja que não coloca, não é nem a falta de confiança. Eu acho que é tão. Eu vejo isso bastante no pessoal cristão no geral. Com os filhos é tão grudado, assim, tão Apegados. apegado, tem tanto medo de colocar na mão de outras pessoas para cuidar. Eu vejo um pouco disso também. Com tanto medo que aí às vezes acaba impedindo que a criança se desenvolva como deveria se desenvolver também. Essa parte é ruim, porque assim, se os pais ele não trabalham com o seu filho, mostrando para ele que ele não vai ser dele,
ele vai ter uma dificuldade amanhã depois. Então, quero ou não, todos os pais aí têm filhos é para o mundo. A palavra só tem essa. E eu estou educando a Anabel para o futuro dela, não é para ela ficar vivendo comigo. Então, você que estava vindo para cá, eu pensei, "Xi, você vai para onde? Você vai para onde? Engraçado, a entrevista eu recebi todo mundo vir comigo. E perguntei assim, mas assim, que ela não tem essa questão. Os pais, aí eu bem claro em dizer, eu disse para você cuidar. É só para você cuidar. É para você conservar. Não é para você colocar na boca ou conservar quando você quer. Não. Eu tinha a parte principal é cuidar e orientar. E os pais também têm essa questão. Que Deus me livre, você vai cobrar. É o que diz o verso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela nunca se Quando desviará for dele. velha, mãe depois dela. Esses dias eu tava vendo um vídeo, aí eu não lembro se foi um pastor ou quem que foi que falou. Que aí ele foi lá e falou assim, família, pai e mãe, eles são família só por uma parte do nosso tempo. Enquanto a gente está crescendo, desenvolvimento, normalmente até lá os 20 e poucos anos, até a gente casar. Depois disso, o pai e mãe passam a ser parente. Mas o pai e a mãe não conseguem entender isso muitas vezes e acaba querendo. Por isso que hoje a gente tem 40 anos que mora com os pais ainda. 40, 30 anos. Engraçado que antes não era assim, né? Antes não era assim. Não era assim. E vai muito com a desculpa. Ah, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Mas na verdade não é eu tenho que cuidar, eu tenho que ser cuidado por Cuidado. eles, porque aprendeu com isso. Essa parte é ruim, porque assim, antigamente, quando tanto a menina quanto o menino, principalmente a menina fez 19 anos, já se organiza para a própria família. Tipo, 19, 20 anos quer casar, 21 estoura no 21 anos. Hoje em dia não. As bens estão com 30 anos de casa. Bem de casa. Aí eu pergunto por que, senhor? É bem assim, infelizmente, a nossa sociedade de hoje tá muito de oba-oba. Eu vejo muito de oba-oba. Em questão de achando que a vida é só curtir, eu vou dormir, acordar, vou curtir. Infelizmente, os próprios pais, eles aceitam o erro dos filhos. Em questão de erros, a gente tem na escola. Trabalho na escola e às vezes a criança fala assim, pai, a professora fez isso. Aí o pai vai lá todo desesperado, vai com toda a força, querendo matar a professora. Né? Fala, matar a professora. Se menos conhecer o assunto, o conteúdo. Mas não é bem assim. E às vezes quando o filho faz algo de errado, a gente tem que saber o que aconteceu. Para que a professora não corrija seu filho. A mesma coisa no clube. A mesma coisa dentro de casa. A gente tem que saber o porquê. Os porquês existem. Mas tem alguns porquês que só Deus pode responder. Mas em questão de estrutura, em questão da criança, de pai querer, a mãe querer ficar sempre com a criança, e isso é mais de educação. Os pais, nós somos da responsabilidade de cuidar, de conservar a criança. E acontece, nós estamos falando sobre a questão de hoje em dia, a geração é só tecnologia e oba-oba. Aí faz 30 anos, 35 anos, está no pé dos pais ainda. Aí fala, a gente racha com. Não existe racha com. Existe você ser responsável por suas próprias coisas. Meu amor, pensei 20 anos, 25 anos, na hora de cair fora. Eu falei para a Anabel, eu negar. Vai se organizando aí, eu já falo para ela. Vai se organizando aí, porque você faz 20 anos, minha irmã, a casa é de visita. Mas é porque assim, a gente tem que, querendo ou não, preparar a criança. Preparar o jovem, preparar o adolescente. A gente tem que pegar aquela criança e ver o resto da vida com ela. Que Deus pede a gente cuidar. E quando a gente cuida, a gente vai passar para frente. É igual como se fosse a base de líder. Eu não posso viver eternamente como líder. Eu tenho que fazer líder. Então fala, ele fala assim, né? Mas lá em Salvador, onde tínhamos, até hoje tem isso em casa ainda, um livrinho que ensina sobre isso. Eu sei, eu sou líder, eu não posso viver como líder. Eu tenho que instruir líder. Encher outros copos, né? Para ser líder. Eu lembro quando eu me batizei dia 8 de outubro
Quando foi, acho que foi dia 15 ou foi 20, não lembro exatamente a data, mas eu fiquei como secretária da recepção e secretária do Celso Sabatino naquela época. E aí, quando foi 2098, ai, fui longe, 98. E aí, eu fiquei nesse departamento como secretária. Ano seguinte, 99, eu já virei diretora de recepção e diretora de Celso Sabatina. Já meio pouco tempo período. Eu não passei um ano para ter experiência. Eu não sei se é de família, viu? Mas a minha família tem o sangue bom para ser líder. A minha família tem. Na época, quando eu entrei como na igreja, o meu tio Carlinhos já era ancião. A minha tia Holanda já era diretora do departamento jovem. E tinha um grupo manancial. E que, na verdade, o que me fez ir mais para a igreja, me batizar, foi através do clube de desbravador. Porque eu frequentava o clube, mas não era batizada. E aí, então, quando chega a uma certa idade, isso te cobra. Mesmo que você não queira. Ah, eu vou para o clube, eu participo da atividade, mas tem atividades na igreja que o clube faz, que a criança vai querer participar. Aí, normalmente, participa de algumas. Aí tem outros que não pode, por exemplo. Normalmente, o adolescente já vê muito pregar, cantar, é um foco maior que eles veem de primeiro, né? Aí, então, tipo, eu não posso pregar. E isso começa a se pensar. E foi essa que a gente me fez entrar na igreja, batizar. Porque eu conhecia o clube, ia para o clube, mas eu não podia participar de tudo. Queria do clube, da igreja. E aí eu comecei a ter vontade de me batizar, por mais que a gente disse. E outro maior motivo que me ajudou muito, eu amava música. Eu amo música, mas não tenho dor para cantar. E eu, epa, não começa a dar cantei. O negócio falando aqui, não mais. Não, Como que realmente não eu amo mais? música. Eu, quando eu era pequenininha, eu sempre dizia que ia ser cantora. Quando eu era da igreja, então eu achava que ia ser dançarina. Ainda dizia que era do Faustão. Não sei nem Faustão. Éramos em três. Eu e Claudinei dizia isso, é a mesma coisa. Mas assim, eu sempre gostei de cantar. Mas eu não tenho esse dom. Infelizmente, eu não tenho dom de cantar. Mas não significa que eu não tenho de cantar e eu posso fazer outra coisa. Deus, ele capacita, ele instrui. Então, assim, eu aprendi mais, na verdade, eu aprendi mais trabalho de liderança. É uma coisa que eu aprendi muito, ainda mais em administração. É uma área que eu sempre trabalhei desde pequenininha. Não era da igreja, mas aonde eu morava, na Rua da Alegria, na Rua da Alegria, que é Rua Álvaro Tigel, eu e minha irmã se organizávamos na nossa rua e sempre fazia um papelzinho que ia fazer o quê? Na igreja, pensava sobre questão de liderança. Aí perguntava, quem vai comprar o suco? Quem vai comprar, trazer o bolo? Em questão de eventos que tinha na rua, exemplo, São João, final de ano, a gente se organizava. E que dava o pé inicial era eu e minha irmã, que é a Cláudia. A gente, vamos organizar, vamos ver que vai dar alguma coisa. E a gente falava com os meninos, com as meninas, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí foi. E essa questão da a gente todo ano a gente decorava a rua. Era assim, a gente decorava a rua, aí na tarde decorava a rua, sempre decorava na rua. E aí depois que eu me decidi me batizar, aí eu falei com as meninas, não, chega de ver essa vida de vocês, não quero mais. Eu falei assim pra elas. Eu cheguei a ver a vida de vocês, falei assim, a gente vem pra rua. Fica conversando da vida do outro. Foi essa que eu ia falar com elas na época. A gente vem pra rua. Na sexta-feira à noite, né? Na época era sexta-feira à noite. Senta na escadinha. Conversa da vida do outro. Olha quem passa, quem não passa. Aí, infelizmente, na época, a idade era essa. A gente namorava, infelizmente, pegava a namorada do outro. E é uma coisa que eu tenho isso de mim. Se a Sara tá namorando com um rapaz, aquele rapaz pra mim é namorado da Sara. Independente se ele terminar. Então, não tinha isso comigo. O namorado da minha prima é meu primo. A gente tem essa base da minha prima também, né? Aí, então, assim, aí eu comecei a ver que a minha idade era só de bater papo na frente da casa, olhar quem passa e quem não passa, olhar os meninos bonitos, coisa que ia pegar quem ia pegar. Aí eu comecei a pensar, meu, isso não vale a pena pra mim. E aí, quando foi uma vez assim, meninas, eu vou me batizar. A menina, você é maluca? Logo você, eu vou me batizar.
falando certo, falando sério. E aí acabou. Aí eu realmente me batizei. E elas não acreditaram. E eu mudei totalmente meu modo, meu jeito. Mas assim, a gente não planeja o Espírito Santo assim, mas a gente não. Porque para mim, no início, minha dificuldade era parar de usar roupa curta. Para mim, quem andasse de saia longa, de saia abaixo de joelho, era velho. Então, quando você toma uma decisão, e quando você começa a ler, começa a buscar, você vê que nada disso. É nada disso. Simplesmente o Espírito Santo te orientando, te preparando para a volta de Jesus. É só isso. Então o tamanho da saia é o tamanho da maturidade. Em alguns casos, vai, pelo menos. Eu não vou concordar com isso, não. Por Em quê? alguns casos. Porque tem pessoas que é baixinha, não pode usar roupa saia abaixo do joelho. Que não encaixa, né? Ai, ai. Então você sempre foi mais dessa parte administrativa. Você gostou mais disso. Eu ia até perguntar, tava pensando em perguntar qual área do clube você mais se interessou quando entrou, que você mais quis se desenvolver, assim, tanto com gravadores quanto aventureiros. Assim, quando eu participei do gravador, nem que eu queria, já me colocaram como capelão na época. Capelão, estava Capitão, capitão, não é? Capitão de unidade. E aí depois eu passei, acho que um tempo eu passei como capelão ou como capitão da unidade. Aí eu passei logo em seguida como secretária. E ali, como secretária de unidade, que eles viram como secretária do clube. Mas foi pouquinho, assim, não foi muito tempo, não. Ah, sim. Fiquei Entendi. pouquinho assim na unidade. Então, assim, na época, na unidade que eu estava, Laiane era uma das minhas, porque a idade dela não combatia com o gravador que ela não tinha idade para isso. Aí então eu peguei os menores para trabalhar com eles, né? Sim, aí você foi indo pro lado mais administrativo, E cuidar mais ali da papelada, mais a responsabilidade. A parte mais difícil, a parte mais complicada. Na verdade é assim, a parte complicada porque quando você trabalha com a parte administrativa, você vê a necessidade do clube, a necessidade da igreja, a necessidade do local. Então a parte mais burocrática que tem. Ah, sim. Entendi. E uma dúvida que eu tenho com relação aos aventureiros, como eu disse, eu não conheço muito. Quais são as classes do aventureiro? Se é dos 6 aos A minha, 9, a são minha cópia, 4. vai me ajudar na minha cópia, a minha cópia, a minha cópia. A abelhinha de 6 anos, luminares 7 anos, edificadores 8 anos, nona ajudadora, que é o finalzinho, 9 anos. O finalzinho, acabou. Aí daí já é amigo dos bravadores. Aí Já já vai para dá os tchau, felizão com vocês, mas pode ir. Mas pode dar um trabalho para vocês, Canaã. É porque, na verdade, é assim, ó. Acho que a parte principal a aventureiro pega. Eu diria assim, por quê? Porque a gente já ensina a parte espiritual, apesar de que desenvolve também, mas que centraliza, do meu ponto de vista, é esse, é aventureiro. Por quê? Porque o aventureiro ele centraliza a criança, ele mostra como fazer, ele ensina como fazer. Então, o aventureiro ele é da base para quando ele sair no aventureiro e no gravador, já tá indo tipo. Não chega cru. Não, Pelo menos mal passado. Vai. mal Pelo, passado. pelo menos. Mal passado, vou dizer não, me defender. Eu e meus aventureiros. Sim. Você já foi do Clube Canaã dos Bravadores? Já participou? Já, cantou já. Sim. Eu era conselheira. Era conselheira. Qual era a unidade? 2000. Meu, não lembro. Não lembro, Perdoe, não. não lembro. Eu nem vou chutar porque eu não faço ideia. Não lembro. Eu sei que na época estava a Sara estava, a Rebeca estava, na época a Vanessa também, tinha a Laiane, mas a Laiane já saiu logo, porque precisava de conselheira, e ainda também como conselheira ficou só, tinha uma semana, 2 semanas, aí precisou de conselheira, ela saiu, que ela tinha base de Salvador mesmo, então botaram ela como conselheira. E para
entender um pouco melhor. O pessoal falou bastante nos últimos episódios, nos últimos programas, sobre acampamento. O pessoal diz que ama acampamento, algum Maravilhoso. outro não muito. Mas o pessoal diz que ama acampamento, toma campuri e tal. E você, como é que é o relacionamento com o acampamento, com o mato? Ou com a grama de um campuri? É assim, ó. O gostoso do aventureiro é que a gente não mata. Isso é Entendi, maravilhoso. entendi. Eu prefere Mas mais assim, uniformezinho branquinho, eu limpinho. não vou dizer assim, não. Isso aí é engano também. Mas assim, em questão de acampamento, eu fiz muita parte no Canaã. Ou em Sete Estrelas. A gente fez muito acampamento. Mas nós, infelizmente, não conseguimos ir pro Camporim da União. Mas, pô, estava estruturando. Estava tudo cru, não tinha nada. Então fazíamos muito acampamento. Tanto acampamento como acampar dentro. Usou muito esse negócio. Na época era novo pra gente. A gente veio falar que acampar dentro. Não sabia ainda, na época que eu entrei. E a gente aí começou a conhecer através do clube de Gay de Paripe, que era acampar dentro. E a gente começou a participar de como era, como direção, participou para saber como era a acampar dentro, e aí participamos, colocamos no 7 estrelas. E aí comecei a fazer acampar dentro. Começaram a E é uma fazer. coisa gostosa. Sim, era uma coisa mais simples, não tinha tanto custo Não, é mais também. simples. Tivemos uma decepção num 7 estrelas na época, que a gente se organizou tudinho pro acampamento, isso aí. E a gente íamos para um sítio, ou era uma cidade, nossa, não lembro realmente onde era. Mas a gente se organizou tudinho, organizamos uma mochila, mala, arrecadamos alimentos, fizemos muita coisa. E aí tá tudo arrumadinho, ônibus, local, horário. Quando chega a semana do acampamento, a gente não conseguiu ir. A gente não conseguiu ir, no que eu me lembro, acho que por causa do ônibus estava certo. E aí, porque assim, lá em Salvador, graças a Deus, a gente tem muito costume de conseguir doação, né? E aí a gente conseguiu uma doação do ônibus, estava certo, ele levar a gente para aquele local e ir buscar, tá tudo certo. E a gente organizou, tá, assim, tá tudo animado, porque já era o primeiro acampamento que estava no Sete Estrelas, depois de muito tempo sem praia aberta. E aí, todo mundo naquela empolgação, aquela felicidade, todo mundo se preparou, dormiu, todo mundo feliz. Quando, acho que foi faltando 3 dias, ou 4 dias. Eu acho que a comissão não aprovou. A comissão não aprovou, a gente passou na comissão, era de aprovado, mas já faltando algum tempinho, já perto do acampamento, não aconteceu por causa do ônibus, a gente não sabia. A pessoa passou a informação para o ancião e a gente não tem como saber. E aí estava se preparando, se organizando, que trabalhava, avisando a empresa que não podia estar tal dia por causa do acampamento. E aí quando foi ver, aí veio a comissão extraordinária e tomamos um choque. Nossa, deve ter sido horrível. Tomamos um choque. Deve ter sido horrível. Aconteceu uma coisa parecida com a gente agora, que a gente já tem um acampamento, né? A gente ia pro meio do mato com os conselheiros. Chegou na quarta-feira, a gente teve um problema parecido. A gente já tava, nossa, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz bainha pro facão, eu fiz um saco de dormir. Na época, nos dias eu tava assim, muito meio desocupado. Eu pensei, ah, vou aproveitar pra fazer as coisas para o momento. Faz tempo, faz uns 4 anos que eu não acampo. Aí chegou na quarta-feira, a gente teve uma reunião com a diretoria do clube. E aí chegou, não dá mais pra gente. E aí a gente teve que adiar. Aí vai ser agora em fevereiro. Tô super empolgado. Tô Já super sei. empolgado, que é uma coisa que eu amo, acampamento, essas coisas e tal. E, Andréia, pra gente finalizar, quais são os seus planos pro Canaan Kids no ano de 2023? Eu falei logo no início, não foi? Que a parte principal para mim, no canal desse ano, 2023, é convidar aquelas crianças que não faz De fora. parte do corpo da igreja. Essa, para mim, é a maior tarefa que eu tenho. Sim, E reestruturar algumas coisas que precisam do clube. sim. Reestruturar o clube e tal. Quando que vocês estão planejando voltar? Já tem data? Eu planejei com minha equipe
foi começar no final de janeiro. Mas, 26, eu acho. Mas só que tem reunião. Eu vi na agenda, recebi a agenda da associação e botei no grupo de comissão da igreja. Tem reunião dia 26. Aí eu vou ter que adiar para o início de fevereiro. Início de fevereiro. Eu penso em fazer como o prefeito mesmo, né? Fazer esse nossa batida de manhã, né? E aí no domingo começar a atividade. Aí com eles. Legal. Boa sorte pra vocês. É. Tenho certeza que quando a gente faz algo para Deus, pelos pequeninos dele, ele vai compensar, vai fazer crescer, vai fazer dar certo. Quando Amém, ele está no Jesus. comando de tudo, não tem como dar É. errado. É uma É frase verdade. que eu vi ontem, que eu até falei com o Alexandre. Deus ele dá oportunidade. O êxito, Já pensou. ele depende da pessoa, depende do quanto você se empenha por isso. E quando é uma coisa para Deus, nossa, é só felicidade. Claro, tem um estressezinho, mas quando chega no final de cada atividade, E você o deve saber engraçado muito é bem. que quando você está à frente de alguma programação, não tem como você não chorar, né? Verdade. Todo mundo acaba se emocionando, nem que você planeja. É porque você vê que a pessoa se organiza, tenta fazer tudo certinho para tudo chegar na hora tá perfeito. E aí, quando chega na hora de você agradecer, você não consegue agradecer. E a pessoa se emociona, a pessoa fica feliz porque Deus, ele fez de tudo para que tudo dê certo. Ou seja, como como eu disse, eu falei, né? Deus, ele não desampara. Ele está ali todos os dias cuidando da gente. Com certeza. O que a gente tem que fazer é se entregar para que ele possa cuidar melhor ainda. Na verdade. E levar os nossos também, né? Né? E levar os Que é o nossos. principal aí para as missões celestiais. Sim. Ai, deixa eu comentar isso aqui. Ah, verdade. Eu vou Pode comentar. comentar. Eu Pode quero comentar comentar, isso pode aqui. falar. O Clube Canaã, ele foi aberto ano passado, né? Sim. Foi em agosto, no mês de agosto. E aí, no meu ponto de vista, achei que não ia ganhar nada. E aí a Karina perguntou assim, Zé, você vir para o nosso culto? Eu disse, eu vou, nega, pra mim ir. Aí eu disse, eu vou. Aí eu falei com ela que eu iria, né? Aí quando chega lá na hora do homenagem dos clubes, falando lá, homenageou. E aí na hora chamou Canaã. Aí eu não quis não, né? Tem outro Canã por aí que eu não tô sabendo? Aí ela fez assim, nossa, que é você? Eu disse, eu não fiz nada. Aí eu só fiz abrir o clube, fiz atividades com as crianças, não consegui entregar nada no sistema. Nossa. Isso mesmo, porque assim, a gente começamos em agosto e a Cris, a associação, ela só conseguiu me ativar em novembro, que bem. Eita. E aí eu tava entrando no sistema, mas tava fechado para mim. Tava no antigo. Sim. E aí eu não sabia, eu tava mexendo nada no certo. Aí eu falava com ela, tava e nada. Quando ela conseguiu, foi em novembro. Em novembro tava fechando, porque ia ter a quadrilha. E aí eu pedi muita coisa. Aí eu dei risada na hora. Aí eu pensei, não, o que é isso aqui? Aí eu participei assim, oxe, só em abrir o clube, meu filho, é uma vitória. E pior que é. Só em abrir o clube. É um desafio Principalmente para as tão. crianças, né? Sim. Elas cobram muito, elas pedem muito. Às vezes elas pedem muito. E Sim. é importante para elas. E é muito bom de ser reconhecido pelo que a gente faz, mesmo os mínimos detalhes, as pequenas coisas. Eu não lembro quem disse essa frase. Se eu não me engano, Cortella falou algumas vezes, mas eu não sei se a frase é dele mesmo. Faça melhor com aquilo que você tem, para que quando você tiver mais, você faça melhor ainda. E é uma coisa que eu levo pra mim também, pra minha vida, em tudo que eu vou fazer. Tá, eu não posso fazer o que o povo. É igual que o Clubecast. Eu não posso fazer um que os outros podcasts por aí, que já tem milhões, milhares de seguidores, milhares de pessoas assistindo. Eu não consigo fazer isso ainda. Mas com o que a gente tem aqui, a Já gente dá para busca. ajudar. Já dá pra ajudar. Às vezes um cortezinho de um minutinho, um pedacinho que a pessoa assiste, às vezes até na estreia, abre assim uma frasezinha, um pedacinho já acende aquela chama no coração dela para ir conhecer o Clube dos Gravadores, para ir conhecer os aventureiros, para ir conhecer a igreja, para conhecer Jesus. Às vezes uma palavrinha. E quando às vezes eu vejo lá nos comentários, às vezes vem pessoal aqui na igreja e eles falam: "Nossa, eu tô assistindo o Clubecast, eu apresentei para não sei quem, apresentei para outras pessoas".
dá Um uma, êxtase. Ai, que uma bom. sensação de missão começando a ser cumprida. Cumprida ainda não. Tá começando a ser cumprido. Cumprida vai ser lá no céu, quando chegar as pessoas falarem assim, ó, conheci a Jesus através daquele podcast, daquele programa que vocês fizeram ali, improvisado com as coisas que vocês tinham. Eu acho que isso é o que mais a gente. Nem que a gente mais quer. É o que mais a gente se preocupa. É tentar fazer algo, não um pouco, fazer algo a mais. Na segunda milha. Quando eu trabalhei no colégio de Cotia, lembro que o diretor. Esse é o sobrenome dele, é Romanelli. Romanelli. É o Henrique Romanelli. Lembro o nome dele. Já ouvi falar. Sabe o Né? nome? O Henrique Romanelli. E falava assim com os funcionários, ó, se tem essa milha para fazer, não faça só essa, faça sempre a mais. Se você quer algo, não queira só aquele algo, queira algo mais do que aquele algo. E minha mãe sempre falava para mim também isso, essa questão. Se você está arrumando a casa, minha filha, não arruma só que eu te mandei, não, faça mais. Sempre faça mais. Porque você faz, querendo ou não, para você mesmo se usufruir na casa. E quando você faz algo para Deus, você não está fazendo só para Deus. Questão é estar fazendo para as pessoas e as pessoas conhecerem a Deus. É o foco principal. Eu ajudo o aventureiro, não tem essa. Eu estava falando com a minha equipe sobre isso. Nós somos voluntários. Nós estamos tirando um pouco no nosso final de semana para cuidar de crianças, está orientando. Nós não somos pagos. Nós estamos fazendo de bom grado, de bom coração. Mas é aquela questão, se eu vou fazer algo para as crianças, por que não fazer melhor? Eu tenho que cuidar, por que não cuidar com carinho? Eu tenho que amar, por que não amar mais? Eu como botei no grupo da Bruna, né? Da vez estava falando do despedido da Bruna. Aí nossa, vai ter pessoas assim, ué, e meu esposo? Aí a sala fechou a porta, aí meu esposo vai me entrar. Aí eu, é? Aí eu, mas eu sei que sempre cabe mais um nesse evento. Aí o Bruno fez assim, a gente vai resolver. Não tem aquela questão. Quando a gente vai fazer algo, vamos fazer sempre a mais. Porque, como você mesmo falou, Guilherme, não vai ser reconhecido aqui na Terra. Tem alguns que ser reconhecido pelos outros, mas outros não. Mas acho que o foco maior, a recompensa melhor em saber que eu, Andreia, ajudei alguém a chegar no céu. Eu acho que o ponto principal é esse. Aí a gente não vai nem saber quem foi. A gente pode fazer coisas no nosso dia a dia que a gente não imaginou, que aquela pessoa tenha observado o nosso jeito e fez aquela questão, aquela vontade de conhecer aquilo que estou buscando. Ser menos fazer muitas coisas. E todo mundo pode. Todo mundo pode. Mesmo que não seja diretamente, é uma coisa que eu tava pensando essa semana. O Jair ele deu a ideia da contribuição do Pix pelo podcast, pelo clube. E é uma coisa que as pessoas podem ajudar também, não só a gente a crescer, mas também ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas também. Imagina, você contribui, mesmo que você não esteja contribuindo fisicamente, ajudando ali, estando presente ali. Imagina, um valorzinho que a pessoa manda, daqui a pouco tá pra gente aqui falando, tal pessoa se bateu através do podcast que eu ajudei. Eu Imagina. acho que é uma imensa alegria. Demais, demais. Eu acho que é o que, na verdade, como eu falei naquela hora, é o principal do gravador do aventureiro. É levar crianças e jovens a conhecer Jesus, E com a isso vem a se família junto. relacionar. É E a levar a família vem família junto. toda, só não todo mundo. Todo mundo. Imagina, chegar lá no céu, tá lá, a gente reunido aqui, Clube Canã, Canã Kids. E aí chega alguém lá que a gente nunca viu na vida, ou Imaginou. viu uma vez ou outra, assim, o pai de algum gravador, de algum aventureiro, que apareceu lá no clube uma vez, mas pelo exemplo do filho que levou, que pegou do clube, tá lá. Eu tenho um exemplo desse mais ou menos na sala de aula.
Ano passado, eu e a professora Ellie tinha um aluno que, infelizmente, a escola não era bem vista. E tudo era esse aluno. E aí, a mãe estava querendo tirar ele da escola. E aí eu conversei com a mãe, pensei, mãe, é porque é novo. Ele teve aula online. É a primeira vez dele na escola. E aí eu pensei, tudo tem que balançar. Aqui você tem que ir para a escola. Então foi online. Não tem primos. Tem um primo que mora longe. Só tem ele, pequeno. Então, tudo isso conta. Porque quando a criança ela é só em tudo, ela acha que tudo, toda a audiência, todo momento é só dele. Então, ele vai se relacionar com os outros amigos, ele acha que tudo tem que ser dele. Porque, infelizmente, eu tive que fazer o com ele. Aí, então, ano passado tivemos essa missão de mostrar para a mãe que não é assim. E quando foi no finalzinho do ano, ela agradeceu. Ela fez assim, eu gostaria de agradecer a vocês, professoras, porque eu estava tão cansada de ouvir sempre recado da gente do meu menino, que eu estava já querendo tirar ele da escola. Aí eu cheguei e expliquei para ela, toda criança, ela precisa ser ouvida. Toda criança, ela precisa ter esse momento. Ele tem essa situação porque, infelizmente, ele não tem o que brincar com ele. Se você parar um pouquinho e brincar com seu filho, se tornar criança como ele, você vai ver que ele vai melhorando dia após dia. Mas só com você fazer. E aí ela agradeceu, ela disse, eu sou muito grata porque hoje ele está se comportando diferente. E tem uma coisa bem desse que ele falava, chega em casa e fala assim, mãe, hoje eu aprendi a música nova. Minha filha tem uma viagem, e aí ele falava o nome da música. Ele sempre botava na hora do curso uma musiquinha. E o que ele sempre falava, ela falou, toda vez ele falava pra gente, como era o culto. Toda vez, que na vez de fazer o culto lá na sala, era eu. Ou era eu, era a professora ele, mas eu gosto muito de contar a história, então sempre era eu. Ainda toda vez ele ia pra casa com novidade, contando a história. Normalmente a mãe sempre falava, mandava mensagem pra mim, um áudio, agradecendo, porque ele sempre levava uma historinha bíblica pra ela que ele aprendeu na escola. Quantos anos? Ele agora tá com. Ele está com 4, 5. 5 anos agora. Nossa. 5 anos. E ele, infelizmente, por não dar a professora, os monitores, alguns muito, tudo cobrassem dele, e a mãe ficou muito triste, muito magoada. E meu filho. Aí eu comecei a orientar nesse sentido, ó, ele é a primeira vez na escola, não tem primo, não tem ninguém para ele se relacionar em casa, então isso não conta. Se você brinca com ele, vai mudar. E a gente depois na escola começa a conversar mais com ele, a orientar. E ele não consegue falar, se ele quer brincar uma coisa, aquilo que ele quer. Não, você vai sentar aqui. Era uma lutinha, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. E eu já agradeceu. Então, assim, que eu já falei na escola, procurar a gente perguntando se nós iríamos continuar com ele. Eu falei assim, não, essa questão aí só com a administração. E isso Mas fica de ela tem. lição para as pessoas que sempre estão em contato com crianças, com adolescentes também. Esse é o momento de ensinar eles o que deve ser feito. O que deve ser feito. Orientar. Orientar, exatamente. A gente falou esses dias que o clube ele ajuda a cuidar dos quatro. O clube, a igreja ajuda a cuidar dos 4 pilares da nossa vida. A parte física, Mental mental, e espiritual. social e espiritual. Claro. É importante isso, claro, muitos envolvem o espiritual junto com o social. Tá. Eu gosto de separar por quê? Porque isso ajuda no espiritual, isso ajuda no mental, isso ajuda no físico também, né? Isso é maravilhoso. André, muito obrigado por Obrigada a você aceitar por me nosso convidar. convite. Foi difícil, foi difícil para chegar o dia, foi difícil para começar a fazer, como eu disse, foram 5 vezes até fazer a primeira vez. Eu tinha falado 4, mas na verdade foram 5. E, pessoal, de verdade, como eu falei no começo, aqui na descrição tá os dados para transferência. Aqui também tá os dados do Pix. Aqui tá o Instagram dela. Também tem Instagram, né? O clube tem Instagram, né, Saroca? Qual é o Tá o Instagram, Instagram Saroca? do Põe aí pra mim, clube. por favor.
A gente Isso coloca, faz parte. a gente coloca na descrição. Tá bom. Aí vai ter aqui também, se quiser conhecer melhor o trabalho do Clube de Aventureiros também, pesquisa. No Google tem tanta coisa, no YouTube tem tanta coisa, tem tantos canais por aí falando sobre isso. E participa. Participa, ajuda as crianças ao seu redor, seu vizinho, seu irmão. Usa isso que a gente falou aqui também, claro, tem muito mais para poder fazer com que as crianças possam crescer e se tornarem adultos de valor, pessoas de valor. Na verdade, porque não adianta nada a gente querer brincar com uma criança e não ensinar valores para ela. Porque aí quando chega adulto, vai ser um adulto que sabe brincar, mas que não tem maturidade. Não é É verdade? verdade. É legal quando tem os dois, sabe brincar e tem maturidade. É muito importante. Se inscreve no canal. É tão fácil, é tão simples. É só apertar 2 cliques. Para quem tá com o celular é mais simples ainda, só arrastar para cima e apertar em inscrever. Para curtir é só clicar na tela e vai ter o botão de curtir. É muito simples, gente. Ajuda a gente com essa também. A gente quer levar essa mensagem para mais pessoas e a gente precisa disso para poder ser levado para mais pessoas. O nosso episódio teve mais visualizações, foi mandado para um monte de gente. Mas porque vocês não clicam no curtir, talvez preguiça, não sei. Mais pessoas poderiam ter visto, mas acabaram não vendo. Deixe seu comentário, fala o que você achou dessa conversa, o que você achou da Andréia também, o que você achou de mim aqui sozinho. Tô super morrendo de vergonha, não consigo parar de falar agora também. E Ai, Senhor. tem os outros episódios também. Pode ter muitos assuntos que vai te ajudar. Com certeza vai ter muitos assuntos que vai te ajudar a cuidar das crianças, a cuidar de si também, cuidar da mente, cuidar do seu corpo também. E Andréia, você faz uma oração pra gente finalizar? Se tiver algum pedido especial também pro pessoal orar. Ah, eu tenho. Eu peço para vocês, para ser orando pelo Clube dos Aventureiros, para nós ter uma experiência nova, né? Que é ano novo, experiência nova. Ter uma equipe, nós tínhamos uma equipe maior, agora diminuiu a minha equipe. Eu realmente espero a ajuda da minha igreja, a de Santa Maria, e de vocês orando. E se também quiser mandar o Pix, a gente pode cadastrar depois. Então, ó, assim como tem, você pode colocar na descrição desbravadores, você pode também colocar aventureiros. Aí, ó, pode mandar metade pra cada, vai ajudar os Vai dois. ajudar. Vamos orar? Vamos. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos porque o Senhor é um Deus que nos ajuda e nos orienta. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos usa e nos capacita para mostrar às pessoas o quão importante o Senhor é, quão importante o Senhor é nas nossas vidas. Continue orientando como desbravadores, continue orientando e ajudando os aventureiros e continue conosco, dando-nos uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso e um amanhecer deleitoso. Continue conosco, nos orientando, nos administrando. Senhor, e gostaria de pedir imensamente que o Senhor venha ser com cada criança que irá entrar no Clube de Desbravador este ano. E cada criança que vai participar no Clube dos Aventureiros. Que eles venham ter uma experiência única, única de estar conhecendo ao Senhor. Nos ajude, nos capacite e cada um de nós, cada liderança, cada criança, possa ser usada e capacitada por Ti. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais, galera. Tchau.